saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Estou aqui novamente pela misericórdia do Senhor, mais uma vez. Eu não perco a fé. Se você não tem fé, eu não posso fazer nada. Eu estou aqui, aleluia, pela misericórdia de Deus. E você está aí também pela misericórdia de Deus. Então estamos juntos. Aleluia, bota na tua cabeça que estamos juntos nessa caminhada. E alguma coisa nós temos que aprender um com o outro, aleluia, porque a Bíblia diz que nós aprendemos uns com os outros, amém? Graças a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, neste vídeo, aleluia, que eu estou muito triste, porque eu vejo no dia a dia, e é lamentavelmente, aleluia, que a gente vê um mundo cheio de juízes, juízes que só querem julgar, aleluia, juízes que estão julgando e não querem ser julgados. E a Bíblia diz que da maneira que nós julgar, nós vamos ser julgados. Da maneira que nós medir, nós vamos ser medidos. Não temos volta, aleluia. É a palavra de Deus se cumprindo, ou vamos assim invalidar a palavra de Deus. Você quer invalidar a palavra de Deus, mas não vai conseguir. Eu não consigo. Se você consegue, aleluia, eu não acredito nisso, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é justiça. A palavra de Deus, aleluia, é a verdade. A palavra de Deus é vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que confiam, para aqueles que acreditam, para aqueles que se rendem aos pés do Senhor, aleluia. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que preciso de Deus, preciso do Altíssimo, preciso da palavra de Deus para se estruturar, aleluia, como aquele homem prudente que cavou, aleluia, bem fundo para encontrar a rocha. Você está precisando encontrar a rocha. Nós estamos precisando encontrar a rocha para firmar o alicerce das nossas casas, para que estejam firmes na rocha, aleluia, para que verdadeiramente não venham os abalos, porque a gente sabe que este mundo está oferecendo muitos abalos, muitas coisas para balançar, para abalar, aleluia, e muitos vão cair com esses abalos, porque estão sentados, aleluia, em cadeiras de juízes que não é o lugar deles, que não deveriam ser o lugar deles. A Bíblia diz que é para nós orar uns pelos outros, é para nós amar os nossos inimigos, aleluia, é para nós emprestar, é para nós dar e emprestar para aqueles que não têm, por mais que sejam nossos inimigos, sem requerer nada de volta, aleluia. O que você está esperando de volta? Você que está dando com a mão direita, esperando com a esquerda, você que está verdadeiramente, aleluia, julgando o teu próximo, aleluia, julgando aqueles que não têm, como ali eles sentavam atrás, aleluia, aleluia, na Santa Ceia, como ali estava, aleluia, como está o pronunciamento lá em Coríntios, 2 Coríntios, aleluia, em 1 Coríntios, aleluia, no capítulo 11, que fala que ele sentava atrás do púlpito, ali comendo e bebendo e julgando aqueles que não tinham, aleluia, julgando porque verdadeiramente eles diziam, aquele deve estar em pecado, por isso que ele não tem como nem nós temos, eles não recebem como nós recebemos. Eu já vi muitos julgar na minha cara e dizer que eles são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus porque eles prosperam, eles são abençoados, aleluia. Eles têm tudo o que os outros não têm, o que muitos não têm. Isto não tem nada a ver, isto é errado, aleluia. Porque se você pode julgar, se nós podemos julgar, nós podemos consertar a vida do nosso próximo, do nosso irmão. E nós podemos fazer isso, então deixa para aquele que tudo pode. Aquele ele pode fazer o que ele quiser. Aquele ele pode julgar, aleluia. Mas ele, assim mesmo ele julga
de acordo com a sua justiça. Ele não julga, aleluia, de qualquer jeito não, como o homem muitas vezes julga no fingimento, na mentira, no engano, aleluia. Ele julga de tantas maneiras, aleluia, sempre pensando no seu prazer, sempre pensando no seu bem-estar e não olhando para o seu próximo, não olhando para, aleluia, para o necessitado. E isto, aleluia, é muito terrível, que a gente sabe. É o que está acontecendo no dia a dia neste mundo. Mas não julguei para que não seja julgado. Eu quero ler essa palavra aqui, ó. Aleluia, mas depois eu quero ir lá, aleluia, eu quero ir lá para 6:37, aleluia. 6:37 de Lucas, mas primeiro eu quero ler aqui, ó, que diz aqui, ó, aleluia, em 7, aleluia, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 1, que diz assim, ó, não julgueis para que não sejais julgado. E no 2 diz assim, ó, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vós hamos de medir a vós. Aleluia. E no 3 diz assim, porque reparas tu no ergueiro que está no olho do teu irmão, não vês a trave que está no teu olho. Aleluia. É muito triste, né? É muito triste muitas vezes com a vida de qualquer jeito e querendo julgar o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão. Aleluia, não podemos ser assim não, temos que consertar primeiro as nossas vidas na presença de Deus. Primeiro nós temos que estar com o nosso coração limpo, porque a Bíblia não, aleluia, ela não nos condena se nós julgar alguém, mas tem que ser com a reta justiça. Tem que ser com a reta justiça, diz a palavra de Deus, que nós não temos direito de julgar ninguém. Aleluia, muitas vezes para tentar, aleluia, tirar o fardo do nosso lombo e colocar no lombo dos outros, no ombro dos outros. E dizer, tu tem que carregar porque você, aleluia, tem o compromisso, tem a obrigação com isso, aleluia. Sendo que é nós que temos que carregar esse fardo. Sendo que cada um, Jesus disse assim, cada um tome a sua cruz e siga-me, aleluia. Cada um tem que, aleluia, é obrigado a carregar a sua cruz, carregar o seu fardo, aleluia, levar a sua vida diante de Deus em santificação, aleluia, se arrepender dos seus próprios pecados, não dos pecados dos outros, porque ele não pode fazer nada pelos outros, a não ser, sabe o quê? Orar, clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia e compaixão. Mas primeiro peça por ti, primeiro peça pela tua vida, pela tua alma, pelo escape da tua vida, porque pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder sua própria alma se ficar julgando, aleluia, seu próximo, seu semelhante. Eu quero ler lá, aleluia, aleluia, livro de Lucas, no capítulo 6, e no versículo 37, aleluia, que diz assim, ó, aleluia. Primeiro vou ler aqui, ó, vou ler no 35, que diz assim, ó, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Eita coisa boa, coisa maravilhosa. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno com todo mundo. Aleluia. Ele manda o sol para o ímpio, para o justo, aleluia, para os filhos, para os que não são filhos. Ele manda para o mundo inteiro a chuva também, aleluia, porque Deus é misericordioso. A gente sabe que tem milhões e milhões e trilhões, quem sabe bilhões, sei lá o quê, aleluia, que estão, aleluia, diante da idolatria, que estão adorando outros deuses, que tu poderia dizer assim, ele não é merecedor porque ele não te adora, aleluia, mas
Deus, aleluia, é que manda. Deus é que sabe de todas as coisas. Deus é que tem o comando de tudo, aleluia. E você, aleluia, eu e você que estamos aqui, pela misericórdia de Deus, nós não era nem merecedor do que, aleluia, do que estamos vivendo, do que estamos num caminho que o Senhor nos chamou para a justiça. Para a justiça, não para a injustiça. Amém? Aleluia. Eu quero ler mais aqui o que diz assim, ó. Sedes, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E no 37 diz a mesma coisa, que diz assim. Em Mateus 1, aleluia, 7, primeiro, que diz assim, ó. Não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Soltai e soltar-vos-ão. Aleluia. Amém? Aleluia. Não condeneis. Aleluia. Para que não sejais condenado. Não condena. Aleluia. Nós, a única coisa que nós temos o direito ou obrigação é de nós orar, de nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você queria estar no lugar daquele que está condenado, daquele que está lá atrás das grades, levar uma palavra de conforto, muitas vezes não, você não leva. Orar por ele, você não ora. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, levar alguma coisa para alcançar para ele, para beneficiar ele, você não leva. Agora julgar e dizer assim, aleluia, quem mandou ele fazer de errado? Aleluia. Acaso você tem perdão para ele? Aleluia. Se você tem perdão para ele, se você tem perdão, então dá o perdão, mas não, aleluia, não coloca o julgamento diante disso tudo, não condena, não coloca no inferno, porque tem muitos colocando o seu próximo no inferno antes de perdoar, antes de qualquer coisa, aleluia. Coloca o seu próximo no inferno, coloca o seu semelhante no inferno e diz quem mandou ele fazer de errado, quem mandou, aleluia, ele fazer as coisas que ele não deveria fazer. E você não fazia antes. Nós não fizemos quantas coisas de errado até o dia de hoje, mas graças a Deus que temos um Deus misericordioso, um Deus que nos perdoa, um Deus que tem compaixão das nossas almas. Se Ele tem compaixão da tua alma, aleluia, por que que não vai ter compaixão daquelas almas também, daquelas almas que você hoje está condenando? Aleluia. Quem és tu que julga? Diz a palavra de Deus. Quem és tu? Aleluia. Somos Deus por acaso para julgar? Se nem Jesus não quis julgar, ele disse, deixarei a minha palavra então que o julgará nos últimos dias, no último tempo. Lá no fim ela julgará, mas por enquanto, aleluia, ele veio trazer o perdão, veio trazer o amor, veio trazer a graça, veio trazer a misericórdia. Ele disse, a misericórdia quero, está em Mateus 23, 23, misericórdia quero e não sacrifício, aleluia. Quero misericórdia, entender isto, que eu quero misericórdia, misericórdia, eu quero no dia de hoje, aleluia. É isso que Deus quer, misericórdia. Não, aleluia, não julgamento, não condenação. Se Deus, se Jesus não está condenando as almas, por que que nós estamos condenando? Nós precisamos orar, clamar, pedir compaixão para que o Pai venha, aleluia, venha com a sua misericórdia, com as suas mãos estendidas, aleluia, para nos salvar com a sua palavra e dizer assim, aleluia, sejais livre, aleluia, sejais livre, livre para quê? Livre para nós poder amar, para nós ter compaixão do nosso próximo, porque hoje não acontecem muitos milagres, porque é que hoje, aleluia, as igrejas estão frias, os irmãos estão frios, as pessoas estão frias, aleluia, cada vez está pior, aleluia, porque estão cada vez julgando mais, cada vez querem julgar mais, aleluia, e não querem orar, não querem jejuar,
não quero ter compaixão, não quero ter misericórdia, aleluia. Quando oro é uma oração fria, é uma oração com julgamento muitas vezes, é uma oração, aleluia, que não pede misericórdia e compaixão, primeiro para a tua alma, primeiro para a minha alma, primeiro para a minha vida, primeiro para o meu coração, primeiro para, aleluia, para mim ter uma vida em santificação na presença de Deus, na presença do Senhor, aleluia. Eu não sei por que estou falando isso, mas eu preciso falar isso. E você precisa ouvir, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Aleluia, eu não estaria aqui não, se não fosse a vontade do Senhor. Eu estou aqui porque você não está dando o mínimo de crédito, muitas vezes, aleluia, para a palavra que Deus coloca na minha boca, mas isso não importa. Importa que eu pregue e alguém vai ouvir o que eu prego, aleluia. Alguém vai dar atenção, aleluia, para a palavra de Deus. Mas você também precisa dar atenção. Nós precisamos dar atenção para a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, porque só a palavra salva, porque, aleluia, Pedro mesmo disse, só tu tens palavra, palavra de vida eterna, palavra que sai da boca de Jesus, que saiu da boca de Jesus. Essa palavra vai salvar a mim e a você. E sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser condenados antes daqueles que nós, aleluia, que nós estamos condenando, porque a Bíblia diz que as meretrizes, os publicanos entrarão antes de vós, entrarão antes de nós. Se nós julgar, aleluia, ficar julgando eles, eles vão entrar no reino do céu e nós vamos ficar de fora. Amém? Eu quero orar com você. E eu quero que você tenha, aleluia, compaixão. Comece pela tua alma. Comece pela tua alma, sinta compaixão pela tua alma. E comece a dizer, Senhor, eu não quero que a minha alma se perca. Eu não quero, aleluia, viver nessa frieza que estou vivendo. Não quero viver nesse desânimo, que muitas vezes não tenho nem vontade de ir até a casa do Senhor. Eu não tenho coragem de chegar no meu próximo e pedir perdão. Eu não tenho coragem de abraçar ele e dizer, ele, eu te amo. Aleluia. Eu não tenho coragem para isso. Eu não tenho coragem de ir lá no hospital, levar a palavra de Deus, levar uma oração para que aquela pessoa seja curada, seja liberta, seja livre. Lá no presídio. Enfim, aquela pessoa que está oprimida, está cansada, está abatida, está precisando de uma palavra de conforto. Aleluia. Diga para o Senhor que você quer ser livre. Você quer ser liberto. Começa por você para poder você levar para o outro. Se você não tem nem para você, o que você vai levar para o outro? O que você vai levar para o teu próximo? O que você vai levar para aqueles que precisam, que estão esperando, quem sabe, como passarinhos, que ali estão com a boca, aleluia, aberta, esperando que a sua mãezinha leve, aleluia, o alimento para eles, mas se ela não tem nem para ela, se ela não encontrou o alimento, aleluia, para levar, como que vai levar para os seus filhotinhos? E assim somos nós temos que ter, aleluia, para nós e para eles. Nós temos que se alimentar, porque com certeza essa mãe, aleluia, essa mãe dos filhotes, ela se alimenta também, aleluia, para poder levar, para ela ter força, para ela ter, aleluia, energia, aleluia, aleluia, para chegar até lá e levar para os filhotinhos e dizer, estou aqui, aleluia. Para você poder chegar para alguém e dizer, aleluia, eu te amo, aleluia, Jesus te ama, aleluia. Você tem que se sentir amado por Deus. Você tem que se sentir amado por Deus, você tem que se sentir o verdadeiro amor, tem que sentir a graça de Deus, sentir virtude.
do Espírito Santo. Você tem que ter algo realmente, aleluia, que você possa transmitir para alguém. Se você não tem, nem para você, como é que você vai transmitir para alguém? Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Preste bem atenção nessas palavras e eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Aleluia, daqui para frente. Não é preciso, aleluia, ter teologia, letras, ter ideologia, ter isso, ter aquilo outro, fazer altos estudos. Eu conheço padres que estudaram 25 anos e não saíram da frente da idolatria, porque eles procuraram a letra, eles não procuraram Jesus. Eles procuraram, aleluia, a sabedoria deste mundo, mas não procuraram a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Você precisa da sabedoria, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria, aleluia, do Espírito Santo, porque Jesus disse, eu enviarei um Consolador, enviarei alguém que estará no meio de vós e vos ensinará a respeito de todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas que você vai precisar aprender, que nós vamos precisar aprender para nós, aleluia, rebater as obras, as hostes inimigas do Satanás enquanto estamos na face da terra, para nós vencer o inimigo, para nós estar estruturado na presença de Deus, aleluia. É o Espírito Santo que se encarrega dessas coisas na minha, na tua vida, para nós permanecer firme, porque eu vou te dizer uma coisa, virá ataques tenebrosos, se você já não está resistindo o que está acontecendo no mundo, coisas piores vão vir aí. Então se estrutura, se coloca mais perto de Deus, se coloca mais na presença de Deus, se coloca, aleluia, diante da vontade de Deus, aceita mais a sua palavra, abre mais o teu coração e diga para o Senhor, eu quero mudar daqui para frente, eu quero uma mudança na minha vida, aleluia, eu quero um avivamento espiritual na minha vida, porque eu creio que Deus vai avivar a sua igreja, porque eu estou pedindo assim como tem centenas ou milhares de pessoas que estão pedindo da mesma forma, Senhor, aviva, aviva como o profeta Abacuque disse, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva, desperta o teu povo, porque verdadeiramente está vergonhoso, está terrível, está frieza tomando conta, muitos e muitos não têm, aleluia, muitas vezes nem ânimo para dizer a paz do Senhor, Jesus, a paz do Senhor na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, aleluia, que tristeza isso, que tristeza, que tristeza, que tristeza, aleluia. Mas precisamos, aleluia, tomar uma posição diante de Deus, porque Deus está com as tuas mãos estendidas, Deus está com os seus ouvidos atentos, se nós se arrepender dos nossos pecados, se nós limpar o nosso coração diante do Senhor, aleluia, se nós purificar as nossas vidas diante do Senhor, purificar as nossas vestes, as nossas almas, verdadeiramente vão ter um acesso diante do Senhor e o Senhor vai ouvir, e eu ouvirei, aleluia, e eu ouvirei, aleluia, as vossas orações, o vosso clamor, diz o Senhor, Ele vai ouvir, Ele vai estar atento, Ele vai resolver o teu problema, o nosso problema, mas nós precisamos que isso aconteça, aleluia. Oh, recalabaceder, porque é tempo, não é tempo mais de perder tempo, não é tempo mais de ficar postrado diante da situação que o mundo está oferecendo. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Oh, recalabaceder, oh, reclamanda celebi. Oh, Deus Altíssimo, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de bondade. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor sabe o que nós precisamos, há uma necessidade muito grande. Há uma necessidade de um despertamento em nossas vidas. Há uma necessidade de um conserto nas nossas vidas, na tua presença.
Ah, meu Deus, aleluia. Há uma necessidade de uma limpeza em nossas mentes, em nossos corações, para que não venhamos pensar mal do nosso próximo. A nossa língua, como disse ali o profeta Isaías, aleluia, aleluia, que ele falava palavras que não agradavam ao Senhor, aleluia. Precisa, quem sabe, vir alguém, um anjo com uma brasa viva, uma brasa, meu Deus, de purificação, e queimar essas iniquidades que saem das nossas bocas, muitas vezes, essas coisas fraudulentas que não agradam a Deus, porque a palavra de Deus diz que mesmo, aleluia, mesmo propósito que nós julgamos, nós vamos ser julgados, e a nossa boca, ela fala, aleluia, profecias, com a boca que nós abençoamos, é a mesma boca que muitas vezes nós amaldiçoamos, e que não estejamos, meu Deus, nesse grupo que está amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando o mundo, amaldiçoando aquilo, a obra que o Senhor fez, aleluia, a obra, meu Deus, que é, aleluia, o Racalamanda Celebi Candelaia, aquela manda serenia, a obra que é tua, as nossas almas são obras tuas, Senhor. O Senhor ama nossas almas, mas o Senhor ama, o Senhor quer as nossas almas limpas, arrependidas, purificadas na tua presença. Oh, acender na tua presença, Senhor, na tua presença. Aleluia. E que não percamos tempo, meu Deus, aleluia, que ainda hoje esta maravilha vem acontecer nas nossas vidas. Ainda hoje essa maravilha vem acontecer, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, aleluia. Eu quero dizer para você que você deixe o teu like, se inscreva, aleluia. Deixa o teu like, se inscreva, compartilhe, faça os teus comentários. É como eu costumo dizer, eu tenho, aleluia, canal no Kawaii, no TikTok, enfim, e eu falo, estou sempre falando, não importa que seja crítica. Eu quero melhorar junto com você, mas eu quero ver você melhorando. Eu quero ver, aleluia, a tua vida melhorando na presença de Deus. E se nós temos que melhorar, não parar e não piorar. Aleluia, não parar no tempo, voltar para trás, mas sim avançar. É isso que nós precisamos, aleluia. Faça, aleluia, os teus comentários, não tem problema nenhum. Aleluia, se for comentário para melhorar, eu quero melhorar, amém? Precisamos melhorar cada dia e vamos melhorar junto? Vamos, em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus.